Guia-lhe com a sua mão, e ao findar a carreira, receberei galardão. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Desliga, pode ligar esse aqui. Não, tô correndo esse ventilador. Aí eu comecei a espirrar. Pode ligar. Aí eu não parava, tô tentando. Não, ela tá. Parecendo um mistério que eu não tenho. Mas tá bom, gente. Hoje a gente vai ler o livro Pai. do profeta Joel. Vamos ler o livro do profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, lá no Antigo Testamento, é um dos profetas menores, porque são livros pequenos, livros pequenininhos que a gente tem na Bíblia. Tem muita gente que tem até dificuldade de achar esses livros, porque são muito pequenos. Mas Joel é um livro muito interessante. Depois de Oséia, depois de Um livro Daniel, depois de Oséia. muito interessante. Capítulo 2, Aqui eu perdi. nós vamos ler aqui a partir do versículo. Depois de Daniel, perdido. É só você achar o livro do profeta Daniel, o livro depois vem Oséias, depois vem Joel. Joel ele só tem 3 capítulos. Joel capítulo 2. Ai, ai. Diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. No monte da minha santidade, perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dias de trevas e de tristeza, dias de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povos grandes e poderosos, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Vamos pular para o versículo 12. Vamos pular para o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Versículo 13. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe se voltará e arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, em libação para o Senhor vosso Deus. 15. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai. Os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar.
e digam: roupa do teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está seu Deus? Amém? Senhor Deus, neste momento nós lemos a tua palavra nessa noite, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos orientar naquilo, Senhor, que vamos falar nessa noite, para que possamos ter, Senhor, um estudo orientado pelo teu Espírito Santo, não por nós e nem pela nossa capacidade humana. Toma cada um nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, hoje nós vamos falar um pouco, vamos começar a falar um pouco sobre profetas menores na Bíblia. E a gente sabe que eles ganham esse título de profetas menores, não é porque eles eram menores profetas do que os outros que têm grandes livros. É porque os escritos desses profetas foram escritos pequenos, por isso colocaram como profetas menores. E um desses é o profeta Joel. O profeta Joel, ele era filho de um tal de Petuel, que a Bíblia não fala muito sobre a sua família. Ele profetiza em um período que o povo está precisando se arrepender dos pecados que eles haviam cometidos. O povo estava longe da vontade de Deus. Estava totalmente afastados da vontade de Deus. Então, se nós formos ler o capítulo 1 de Joel, nós vamos ver qual é a finalidade do livro. O livro chama o povo ao arrependimento. Capítulo 2, quando diz que deveria se tocar a buzina, o som da buzina tinha um objetivo. E qual era o objetivo desse som de buzina que havia de ser tocado sobre aquela nação? Para ajuntar a congregação. O povo estava disperso, o povo estava distante. Então, há alguns apelos que Deus faz nesse livro do profeta Joel. Quer dizer, ele faz um apelo, ele instrui de forma amorosa o seu povo e diz o seguinte: ó, dê ouvido ao som da trombeta. Então ele vai chamar o povo para um arrependimento. Ele vai exigir que o povo se converta dos seus maus caminhos. Ele vai exigir que o povo largue a sua iniquidade. Então, por isso que ele vai dizer, ó, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz. Veja que, mais uma vez, Deus está mandando o povo clamar em alta voz. Então, a gente vê que algumas igrejas, quando alguém dá um glória altos, assusta. Eu já vi pastor, até da nossa denominação mesmo, na igreja que eu congreguei, que quando chegava o dia de Santa Ceia, tinha um irmão que vinha no meio do povo, ele começava a gritar, glória a Deus, altão, mais alto do que todo mundo, e todo mundo olhava para trás para ver quem estava dando glória a Deus. Aí o pastor olhava para lá e falava assim, ó, ele não tomou o gadernal dele hoje. Começava a zombar do irmão, porque o irmão gritava mais do que todo mundo. Ele falava que o irmão estava ficando louco, porque ele dava glória a Deus alto. Então tem gente que não entende
a pessoa, porque Deus, ele manda que o povo clame em voz alta. Então, uma das coisas que Deus sempre exigiu foi que se o povo quiser que Deus responda o seu clamor, ele precisa clamar em voz alta. Então, Deus ele faz um apelo para que o povo ouça, para que o povo veja. Por exemplo, Joel capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: ouve isto, vós, anciões. Quem eram os anciões? Eram os príncipes das tribos. Aqueles homens que eram mais conceituados, que tinha certo respeito pelas tribos. Então, esses anciões, eles eram chamados por Deus para que pudesse alertar todas as suas tribos. Ele diz, ó: escutai todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos e seus filhos e os filhos deste e a outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que foi do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Veja que estava tendo uma devastação na terra. A terra estava sendo castigada. Por quê? Por pragas. Mas por que a terra estava sendo castigada por pragas? Por causa da infidelidade daquele povo. Era um povo infiel, um povo que não cumpria os preceitos de Deus. Então ele pede que o povo dê ouvido à voz dos anciões. Só que o povo não ouvia a voz dos anciões. Por isso Deus vai chamando os anciões. E aí o que me chama a atenção também, veja só no versículo 13 do capítulo 1. Olha o que é que Deus está dizendo. Cigi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Ele está falando com quem? Com os líderes do povo, com os sacerdotes. Quem tinha que gemer, se lamentar, era os sacerdotes. Ele disse, gemei, ministros do altar. Veja que Deus ele dá uma ordem específica, que os ministros precisavam entregar a sua vida em prol do povo. Então esse é o chamado original daquele que ministra no altar. É estar jejuando, sofrendo, chorando pelo povo. E hoje em dia nós não vemos muito isso. Os ministros hoje não estão nem aí para o povo. Eles querem mais para eles. Se você for ver a maioria das igrejas hoje, eles querem mais, os ministros querem mais para eles do que para o povo. Eles não estão nem aí se o povo precisa ou deixa de precisar. Se o povo precisa vir ao arrependimento. Eles estão pregando um evangelho de facilidade. Um evangelho que tudo se pode nesse evangelho. Então, a gente vê igrejas hoje para qualquer tipo de jeito. Você tem igreja de roqueiro, de funkeiro, de surfistas. Você tem uma igreja lá para a Barra da Tijuca que o púlpito é uma prancha de surf. É o púlpito da igreja. Eles botaram uma prancha de surf mesmo, grandona assim. É uma imensa igreja, mas que eles são da pregação do povo que gosta da praia, que gosta do surf, dos surfistas, que eles falam que é para chamar a atenção daquele povo para dentro da igreja. Tem igrejas hoje em dia que é para homossexuais, quer dizer, que os próprios pastores são casados homem com homem, mulher com mulher.
tem igreja para todo qualquer tipo de jeito. Isso é o quê? Um evangelho de facilidade que não traz o quê? Arrependimento. Então o povo vem para a igreja e eu vou dizer para você, não adianta ser frequentador de igreja. Tem gente que acha que ser frequentador de igreja eu estou indo para a igreja, está tudo certo. Não, você não pode ser só frequentador. Você precisa ser observador da palavra e cumpridor da palavra. Glória. Quando uma pessoa ela é nova convertida, nós entendemos que ela está num processo de libertação. Por exemplo, uma pessoa que fuma há mais de 30 anos e ela se converte. Eu acho assim, tem gente que não sei, ela tem que se libertar logo do cigarro, mas não é assim. Ela tem que ser devagar. Não adianta ela falar assim, larguei hoje e amanhã está com vontade de fumar de novo. Então tem que orientar, orar, até que o Senhor liberte ela totalmente daquele vício. E nós não podemos ficar julgando essa pessoa, porque a gente vai chegar talvez na casa dela, ela vai estar com um cigarro na mão. Porque às vezes a pessoa está vindo para a igreja, está buscando a Deus, mas ela não teve força ainda porque ela viveu a vida dela todinha fumando. E aí você vai, vamos visitar irmão que é novo convertida, que chega lá na casa dela, tem um cigarro lá na mesa, ela está fumando. Irmã, você vai para o inferno porque você está fumando. Não é assim que se prega o evangelho. O evangelho se prega porque o Espírito Santo que habita em nós tem que agir na vida daquela pessoa. Então ela vai ser liberta. Na hora certa, o Espírito Santo vai transformar ela. E vai ter uma hora que ela vai pegar um cigarro, o Espírito Santo vai colocar um nojo nela, que ela nunca mais vai fumar. Mas não adianta eu querer impor que ela largue o cigarro, porque não é assim que o Evangelho é pregado. Jesus, em lugar nenhum, exigiu que ninguém largasse a sua vida pecaminosa. Jesus apenas falou assim, vocês vêm a mim, porque quem vai mudar o caráter de vocês é o Espírito Santo que habita em vocês. Então a pessoa, quando o Espírito Santo toma conta dela, ela vai abandonando o pecado, a iniquidade, os vícios, tudo isso ela vai largando, porque ela vai ouvindo a mensagem de Deus e ela vai sendo tocada pelo Espírito Santo. Não é porque nós exigimos, nós não temos poder de exigir. Quem transforma é o Espírito Santo. Então, uma das coisas que o livro de Joel vai trazer é certos apelos para que o povo ouça a verdade do Evangelho, para que haja o quê? Arrependimento. E só há arrependimento se o Evangelho for verídico. Porque esse Evangelho que está sendo pregado nas igrejas modernas não tem nada a ver com o Evangelho da Bíblia. Não tem nada a ver. Tem gente que acha que a igreja vive o Evangelho. Vive nada, meu irmão. Vive nada. A igreja está muito longe do Evangelho bíblico. Você pode ver que a maioria dos pastores só pensam neles. Eles pegam oferta, dízimo, pegam tudo, aí vai lá, compra carrão do ano, viaja de avião, vai de férias para os Estados Unidos, e tem membro da igreja dele que está passando fome, necessidade, e eles não ajudam. Isso é evangelho? É autossustentação de ministro. E se você pregar contra isso, você vira o quê? Um herege, porque você está pregando contra o que eles pregam. A verdade é que eles não querem que o povo reconheça a verdade. Eles querem enganar o povo. Tem muito evangelho aí de enganação. Então, primeira coisa que no livro de Joel faz é um apelo para que eles ouçam a mensagem de Deus. Por isso que fala, tocai a buzina. A buzina era o chamado para que o povo fosse ouvir os anciões. E aí o capítulo 2, que nós acabamos de ler, fala assim, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Então, uma outra coisa interessante, Deus sempre exigiu do seu povo
aí tem muita gente confundindo o que é santidade. Tem gente que acha que santidade é você querer ser diferente de todo mundo. E não é isso que é a proposta de santidade. Santidade é uma separação para Deus. É uma consagração para Deus. Santidade, ela tem que ser coletiva. Ela não é individual. Aqui está falando que o povo todo precisava se santificar. Você lembra daquela guerra que houve lá no tempo de Josué, que eles perderam a guerra por causa do pecado de Acã? Qual foi a exigência de Deus para que o povo voltasse a vencer na batalha? Santificai-vos hoje. Ele ordenou que toda a nação santificasse o Senhor. Então o povo foi lá, se santificou, até que o pecado foi revelado, o que estava impedindo a vitória do povo. Então, quando a igreja vive em santidade, não tem pecado que fique escondido. Não tem. Hoje, tem muito pecado escondido na igreja, porque não tem santidade na igreja. Porque se hoje em dia a pessoa sobe no altar, prega, faz a pessoa chorar na igreja, revela, mas está vivendo vida de pecado. Vive pecado. E aí, a pessoa fala assim, mas Deus usa aquele cara em pecado. Usa nada, meu irmão. O Espírito Santo não habita em coisas impuras, não. Nem tudo que brilha é ouro, como diz um ditado aí. Porque tem gente que acha, porque o cara pregou, a igreja começou a chorar, derramar lágrimas e tal, Deus está usando ele. Não. Isso são técnicas. Tem muita técnica usada dentro da igreja, principalmente o meio pentecostal. Por exemplo, tem esse negócio de pastor derrubar gente no chão. Isso muitas das vezes é usado na hipnose também. Parou, né? Está acabando isso aí, mas ainda tem. Aí um dia desse aí, estava vendo lá o pastor lá, começava a empurrar as pessoas caíam no chão e fala assim, o Espírito Santo está derrubando todo mundo e todo mundo está caindo na unção do Espírito Santo. Meu irmão, tem que tomar cuidado. Se você não deixa ninguém botar a mão na tua cabeça, porque senão você vai ter um problema depois. Porque você chega em determinada igreja, o pastor quer botar a mão na tua cabeça. Meu irmão, na minha cabeça não bota não. Não bota não. Sabe por quê? Porque você pode ter um problema muito sério depois. Porque com essas técnicas de hipnose, isso ataca o quê? O psicológico das pessoas. Eu estava vendo um parapsicólogo que trabalha com hipnose. Ele fazia as pessoas comer cebola pensando que era uma maçã. Aí ela falava, isso aqui era uma cebola que estava para ver. Mas a pessoa comia como se ela fosse uma maçã. E o que é isso? Mexer com o psicológico da pessoa. Então, tem muitas técnicas sendo usadas no meio pentecostal, que eles dizem que é o Espírito Santo, e não é. O Espírito Santo, ele trabalha para a edificação da igreja. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que essas coisas edificam na igreja? O que uma pessoa cair no chão edifica a igreja? Você pode ver que no meio desses povos que caem, tem muita gente que cai. Aí cai toda hora. Tem irmão que cai de meia e meia hora, está caindo no chão. Mas pergunta se ele teve alguma revelação. Pergunta se Deus mostrou alguma coisa para ele. Acaba os cultos, acaba a consagração, acaba a vigília. Não aconteceu nada. Só caiu no chão. Para mim isso não tem edificação nenhuma. Se a pessoa cair no chão paralítica e levantar andando, amém. Se a pessoa cair cega e levantar enxergando, amém. Eu creio que Deus está fazendo algo com um propósito. Mas a pessoa cai por nada, para mim não tem valor nenhum espiritual. Nenhum. Um outro apelo que o profeta Joel faz é um apelo para as emoções. Olha só, Joel ainda 1, versículo 4. Veja só que toca aqui na emoção, por quê? Porque o versículo 4 diz que a lagarta estava comendo o quê?
tudo, destruindo tudo. Estava acabando com toda a agricultura deles. Isso trazia o quê? Um problema emocional. Imagine você chegar na sua casa e começar a descobrir que tem bicho dentro da sua comida, lá do arroz, do feijão, que aquilo ali está sendo estragado por uma quantidade de bicho. Que dá, né? De vez em quando, se você não tomar cuidado, os bichos entram lá dentro e evaporam comida com tudo, porque aquilo ali é organismo. Aí, você, poxa, eu gastei dinheiro com feijão, o feijão estragou, o arroz estragou, tudo estragou dentro da minha casa. Isso não estava acontecendo com a agricultura de Israel, mas por causa de quê? Por causa da sua desobediência. Aí vai tocar no quê? Na emoção. O objetivo era arrancá-los daquela vida pecaminosa. O profeta, ele vai profetizar, e aqui o versículo 5 diz: despertai, chorai, gemei, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Até o vinho, que era de lei para a nação, estava sendo estragado. Eles não iam ter, estavam num momento de total miséria. Mas por causa de quê? Por causa do pecado. Então o pecado, ele vai trazer miséria para a nossa vida. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, a bênção de Deus não vem sobre nós. Não vem. Então, ele faz aqui. Ele diz, ó, porque monte da minha santidade, perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então Joel está fazendo aqui uma profecia. O dia do Senhor está chegando. Que dia é esse? Qual é o dia do Senhor relacionado aqui em Joel? Que estava perto. O dia da santidade do Senhor. Alguns intérpretes interpretam o dia do Senhor como domingo. Outros interpretam o dia do Senhor como sábado. Mas o dia do Senhor é todo aquele dia que ele se manifesta. Literalmente, que aqui estava fazendo um apelo para que o povo se preparasse para o dia da santificação. Um dia para o Senhor. A pergunta que eu faço nessa noite: será que nós já separamos um dia nosso só para o Senhor? A gente já tirou um dia, esse dia vai ser só para Deus. Nesse dia eu vou fazer, vou orar, vou jejuar, vou me separar. A gente não faz isso porque talvez o nosso tempo não permita. Mas Deus estava exigindo isso aqui do povo. O povo tinha que tirar um dia de santificação. Um dia de total separação e consagração. Então, ele faz primeiro um apelo para que o povo ouça. Então, a primeira coisa que Joel está dizendo é que o povo precisa ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o soar da trombeta. Segundo, ele faz um apelo para a emoção do povo. Por quê? Porque a terra está sendo devastada. A fonte agrícola está sendo consumida. O povo precisa se preparar para coisas que estavam acontecendo. Terceiro, ele chama para um apelo de ação. Então veja só, capítulo 1, versículo 7. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus segmentos, e embaraçaram. Lamenta
como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foram cortadas as ofertas de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Então, o que acontece? Por causa daquele momento que eles estavam vivendo, de miséria total, a casa do Senhor estava abandonada. Eles deixaram de ofertar. Então, é uma coisa muito interessante aqui. Bem que a oferta era feita da agricultura. A oferta, naquele tempo, não era moedas. Nós hoje ofertamos moedas, ofertamos dinheiro, mas a oferta para o templo era o que era tirado do campo. Então, o que eles plantavam, e agora estavam todos destruídos pelas pragas. As pragas tinham acabado com a agricultura e eles não tinham oferta para mandar para o templo. E aí está dizendo que os sacerdotes estavam entristecidos. Então, era normal isso acontecer. Isso aqui é um momento de lamento. Então, o que está acontecendo? O campo estava assolado e a terra estava triste, porque o trigo estava destruído e o mosto se secou e o azeite estava em falta. Olha que coisa terrível. Estava faltando, era tudo. Estava faltando tudo. Então, quando há pecado no meio do povo de Deus, vai faltar tudo. Tudo mesmo. Então, se uma igreja, ela deixa de prosperar, porque prosperidade é bíblico. Tem gente que acha, não, pastor não pode pregar prosperidade, não, que prosperidade não é de Deus, mas a Bíblia fala de prosperidade. O crente precisa entender que a prosperidade é algo da Bíblia, não o exagero da teologia da prosperidade, que Deus é obrigado a te dar tudo, não é assim, mas Deus, ele supre todas as nossas necessidades, e a verdadeira prosperidade é essa, com o pouco que nós temos, Deus prospera no pouco. Glória a Deus. Por exemplo, quando nós temos pouca coisa, vamos dizer, no mundo que a gente vive, caro do jeito que as coisas estão, viver com salário mínimo hoje é milagre de Deus. Né? Uma pessoa fazer uma compra no mercado, comprar e ter para comer, às vezes não tem muito para comprar roupa, mas tem para comer. Por mesmo com o salário mínimo, você pode ser próspero e abençoado. Porque da mesma forma que o milionário pode comprar o que ele quer, nós podemos ter aquilo que são necessários para nossas vidas. Tem coisa que nós queremos por ostentações. Por exemplo, a gente vê aí um carro bonito do ano, a gente quer um carro bonito, mas para que necessidade a gente quer um carro? Porque a gente acha que, principalmente a gente que mora aqui na comunidade, vai comprar carro para deixar no meio da rua estragando. Que a gente não vai ter dinheiro para alugar uma garagem e deixar o carro a semana toda na garagem e pagar o final do mês num aluguel de garagem. Então a gente precisa entender que Deus, ele nos abençoa naquilo que é necessário para a nossa vida. Agora, se ele quiser, amanhã ou depois, prosperar e aumentar o nosso modo de viver, ele também vai fazer, porque isso vai pela fidelidade que nós temos com ele. Então o povo estava passando por esse momento porque era um povo infiel, porque era um povo que não estava obedecendo os estatutos e a lei de Deus. Então ele faz um convite ao povo para que se converta e se arrependa dos seus pecados. Veja só, vamos lá, versículo 12 do capítulo 2.
versículo 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso. Então, o que Deus está querendo? Deus não está querendo que nós demos meio de nós. Nós precisamos nos entregar ao todo a Ele. Então, Deus quer que nós entregamos toda a nossa vida a Ele. E a verdade é que, às vezes, nós só entregamos metade. Porque metade a gente quer fazer do nosso jeito. Por exemplo, a gente falou aqui há algumas semanas sobre concupiscências da carne. A gente quer fazer a vontade da nossa carne. A gente quer fazer o que a carne pede. E a carne só pede coisas que vão contra a vontade de Deus. A carne nos faz viver de forma precipitada. Por exemplo, eu chego aqui amanhã, olha, eu não vou mais ficar aqui na igreja da pastora Marília, vou para outro lugar. Aí eu até orei, Deus falou que eu tenho que ir para outro ministério. E às vezes Deus não falou nada comigo, mas eu vou sair porque não concordei, porque não aceitei, porque não fiz isso, porque estou vendo isso, porque estou vendo isso aqui. Meu irmão, nós às vezes nos precipitamos e saímos, e aí, no outro lugar que a gente vai ter problema do mesmo jeito. Você não pensa que você vai sair do problema porque saiu daqui. Lá você vai ter outros problemas. Aí depois você vai falar, meu tempo aqui acabou. Meu irmão, o tempo só acaba quando Deus prepara um momento específico. Por exemplo, se Deus falar assim, abra um ministério em tal lugar, porque aí eu estou te ordenando. Aí Deus está falando que você tem o chamado para abrir um ministério em tal lugar. Mas tudo é debaixo da bênção. Tem que despedir da igreja. Se possível, a pastora tem que ir lá fazer a posse para que você seja abençoado e te dá a autonomia. Para que, não sair daquele lugar rebeliado, não sair daquele lugar brigado. Eu saí porque Deus me deu uma ordem específica, porque eu tinha que ter o próprio ministério. Para você ter o próprio ministério, você precisa ser empossado por alguém. Alguém tem que empossar você no ministério. Você não vai simplesmente alugar uma loja e falar, a partir de hoje eu sou pastor da igreja. Não. Você vai abrir, você vai fazer um culto de inauguração, aí vai aquele pastor lá, vai te dar a bênção, vai te empossar e falar, a partir de hoje você não tem mais vínculo com o nosso ministério, você está trabalhando de forma independente, porque Deus mandou. E aí a obra vai continuar. Mas aí fala assim, eu saí, vou abrir o ministério, eu ainda levo a metade da igreja junto. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E se tem uma coisa que eu vejo defeito na igreja hoje, é querer crescer a igreja com membro da igreja dos outros. Porque, em vez da gente ir para a rua, ganhar alma para Jesus, discipular, ensinar, a gente quer membro da igreja dos outros. Vem para a nossa igreja, que aqui você vai ser consagrado, aqui você vai ser obreiro, aqui você vai... Meu irmão, não é assim que funciona. Porque ele vai vir da outra igreja, ele tem costume da outra igreja, ele tem jeito da outra igreja, ele fala da outra igreja, ele tem aqueles carrapichos da outra igreja, ele vai querer trazer aquilo da outra igreja para cá, para dentro. E aqui já tem um sistema diferente. Por isso que tem algumas igrejas aí, você pensa, às vezes eu sou pastor aqui, mas tem igreja aí que, por exemplo, se eu saísse daqui hoje e voltasse lá para o ministério que eu cresci em Madureira, sabe o que ia acontecer lá? Eu ia voltar lá como membro. Não é ser pastor. Não é ser pastor. Porque eles não reconhecem o ministério pastoral de outra igreja. Cada igreja tem um sistema. Cada igreja tem um sistema. Eles não reconhecem. Por exemplo, eles não dão carta. Madureira não dá carta para nenhuma outra igreja. Só dão se for para a igreja de Madureira. Se você for lá pedir uma carta para ir para Igreja Assembleia de Deus do Morro, eles não dão. Você sai, eles não te dão carta. E se você
por exemplo, eles falaram lá, eu vi lá o pastor falando um dia desse, ó, você que saiu daqui do Campo de Madureira e foi para a igreja lá, e saiu daqui, era diácono, e agora já é pastor, se você quer voltar, você pode voltar, a porta está aberta, só tem uma coisa, você vai voltar como diácono, não vai ser pastor. Não vai ser pastor. Aqui você vai ser diácono, porque você saiu daqui diácono e vai continuar sendo diácono. Até o dia que o Senhor te reconhecer aqui. Então eles têm o sistema deles. Então esse é o sistema. Lá na igreja do Malafaia, por exemplo, um pastor vai para lá, ele deixa um ano como membro, para poder ver se o cara quer aquilo ali mesmo. Só vai reconhecer o ministério pastoral dele depois de um ano. Então ele vai ficar lá como membro, ele pode até pregar nas congregações, pode até chamar ele de pastor. Ele falou, não tem problema, chama de pastor, mas ele vai ser membro, vai ter carteirinha de membro durante um ano. Se ele trabalhar conforme as regras de lá, depois de um ano, ele vai ser reconhecido lá, chamado na frente, e eles vão reconhecer o ministério dele. Mas durante um ano ele tem que ter carteirinha de membro. É uma norma. Cada igreja tem a sua norma. Então a gente não pensa que a gente é pastor aqui, em qualquer lugar que a gente vai ser pastor. Vai ter lugar que a gente vai voltar a ser membro de novo. Eu sei. A gente volta a ser membro. Vai ver assim. Tem que ter, é norma, né? Cada igreja tem a sua norma. E nós, aqui temos, aqui nas nossas igrejas, por exemplo, a igreja aqui, por exemplo, pastor Ricardo, aqui, não sei, da pastora Maria, a gente recebe as pessoas, por exemplo, quando vem para cá, se ele é pastor, a gente recebe como pastor, da carteira de pastor, a gente não tem esse negócio, mas tem igrejas aí que são grandes sistematicamente, eles não reconhecem. E fora que tem o problema da convenção também, porque para ser pastor lá tem que estar convencionado. Aí você tem que pagar R$400 de filiação de uma convenção de pastores. Pessoal, o dinheiro que você gasta para você estar numa convenção, para poder pagar todo ano para você ter uma carteira da convenção, que eles falam que é te dar reconhecimento internacional lá para fora. Então, são normas, infelizmente, que existem no meio das igrejas. Então, aí está dizendo aqui, arrependei-vos de todo o vosso coração. Isso com jejuns. Então ele está dando a ordem, ó. Você vai arrepender-se de coração e precisa fazer jejum. Jejum não é para receber poder. Tem gente que acha que jejum é para encher do Espírito Santo. Não. Jejum é quebrantamento. É santificação. É consagração. E consagração é um ato de humilhação. Toda vez que o Senhor pede para jejuar, Ele está falando assim, você precisa jejuar, se humilhar, para que você possa ser ouvido por Deus. Então, o jejum não é... Tem gente que acha que jejum é para receber causas impossíveis. Eu já vi muito irmão pregando assim, jejum da causas impossíveis. Não, jejum não é para causas impossíveis, jejum é para arrependimento, é para quebrantamento. Você está se entregando, você está deixando de comer, de beber, de fazer uma coisa para estar no momento com Deus. Isso é jejum. Isso é jejum. Agora esse negócio de jejum aí para receber casa própria, jejum para receber apartamento, para emprego, isso aí é a criação do homem, o homem que criou esse negócio. Mas biblicamente o jejum ele é um ato de quebrantamento. Isso está aqui no texto. Ele fala assim, jejue com choro e com pranto. Então não é só jejuar, é jejuar, chorar e ter momento de emoção diante de Deus. É você chorar pelas coisas que estão acontecendo na tua vida, para que tudo seja mudado. Aí ele diz, ó, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes.
Tem uma igreja aí que o pastor bota um saco de batata por cima da camisa e fala que é o ato de humilhação. Então cada um tem a sua esquisitice. Porque isso para mim é esquisitice. Isso não tem nada a ver de santidade. Isso aí não é santidade. Eu sou um pouco radical nessas coisas. Tem gente que acha que determinadas coisas vai trazer para ele santidade. Por exemplo, eu não tenho nada contra as irmãs que usam roupão. Mas roupão não é santidade. Não é. Não tem santidade em roupão. Hoje em dia tem umas irmãs botando véu, achando que o véu é uma ordem da lei de Deus. Não. Sabe por que as mulheres de Corinto botavam véu? Porque elas tinham que ser separadas. Elas eram separadas por quê? Porque eram mulheres que não eram, a maioria delas judias. E tinha muitas mulheres que tinham o ato de raspar a cabeça. E quando elas iam orar, elas não eram identificadas, porque os homens também raspavam a cabeça. Você sabia que a maioria dos homens antigos, eles tinham o costume de raspar a cabeça? Era um costume. Então, por isso que fala, o homem teria que profetizar com o cabelo rapado, cortado. A mulher tinha que ter o véu, porque a mulher, se ela não tinha cabelo comprido, ela tinha que ser coberta com o véu, para que ela pudesse profetizar e orar. Ela tinha que pôr o véu. Mas não era uma questão de doutrina, era um costume da igreja de Corinto. E a única igreja que você vê falar do véu é a igreja de Corinto. É a única. Você não vê nas outras. Você pode ler todo o Novo Testamento, você só vai encontrar a passagem do véu na igreja de Corinto. Só da igreja de Corinto. Então, isso não é santidade. A forma que você... Eu já vi coisas absurdas, revelações absurdas no meio cristão. Por exemplo, quem aqui já ouviu um disco antigo de um tal de Irmão Adão, da revelação que ele foi no céu e no inferno? Alguém já ouviu esse disco uma vez? Eu só ouvi, não me lembro. Ele chegou ao ponto de dizer que ele foi ao céu, primeiro ele foi no inferno. Aí chegou lá no inferno, o diabo estava sentado na mesa, reunido com os demônios. Aí o diabo começou a tramar, nós vamos derrubar os pastores no pecado de adultério e tal, e tal, a reunião do diabo lá, é a revelação dele. Aí daqui a pouco ele falou que foi no céu. Aí lá no céu, ele via que as mulheres que cortavam cabelo, o cabelo das mulheres virava ouro e ia lá para o céu. Falei, onde que eles acharam isso na Bíblia? Aonde que tem isso na Bíblia? Que o cabelo da mulher vira ouro e vai para o céu? Na Bíblia não. Então tem muita coisa que a pessoa imagina na cabeça e começa a contar. E tem gente que dá glória a Deus para essas coisas. Aí, quer dizer, no tempo desse aí, a gente ouviu testemunho aí de um tal de ex-bruxo tio Chico. O cara mais mentiroso que tem na história do Evangelho. O cara matou 52, estuprou a própria filha, transou com a própria mãe. Que testemunho é esse, cara? E a pessoa ainda tem coragem de ouvir uma coisa dessa. Então isso para mim é baboseira e mentira. Isso não é verdade. Então, às vezes o espírito de mentira sobe aqui. O pessoal começa a contar um monte de história mentirosa. E aí o povo fica, aleluia, glória a Deus, aleluia, dando embora. Com a mentira sendo pregada no altar. Em vez de chegar aqui e pegar a palavra de Deus, falar da mensagem de Jesus, quer contar coisa. Eu fui bandido do Comando Vermelho, eu fiz isso, eu matei, eu não sei o que lá e tal. Às vezes o cara nem foi nada, mas ele está falando que foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso é espírito de mentira dentro da igreja. E os crentes estão deixando esse espírito dominar as igrejas.
infelizmente, o diabo ele fica bem sentadinho ali, batendo palma. Oh, que coisa. A igreja está tudo sendo enganada por falsos profetas. Um monte de falsos profetas. Então, quem deve se converter? Todo o povo. Veja só, versículo 15. Tocai a buzina, versículo 15 do capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. O que Deus está exigindo do povo? Um dia de que eles deixem tudo para estar apenas na presença dele. Esse dia eles não poderiam trabalhar. É aí que entra a igreja adventista, né? Esse dia eles não poderiam fazer nada a não ser adorar a Deus. Se a pessoa você tirar um dia só para adorar a Deus, você esquecer dos problemas que você tem na vida só para adorar a Deus, isso aqui que Deus estava exigindo do povo. Porque Deus, para o povo de Israel, ele exigia, vocês têm um dia de proibição. Você sabia que Israel tinha o tempo deles plantar e tinha o tempo deles deixar de plantar? Eles tinham um ano chamado ano sabático. Esse ano, eles não podiam plantar. Eles tinham que plantar no ano anterior e no ano sabático eles não faziam nenhuma obra na terra. A terra tinha que descansar. Era uma ordem de Deus. Eles não poderiam fazer nada na terra. A terra tinha que ficar intocável durante um ano inteiro. Então eles não poderiam fazer nada durante aquele ano. A não ser dentro das suas tendas, congregações, festas, porque festa é uma coisa que Deus sempre exigiu do povo. Tem gente que acha que Deus, ele é sério demais, não tem. Mas Deus foi o que mais proclamou festas. Então, se a gente for contar todas as festas que o povo de Israel fazia por ordem de Deus, eram muitas festas. Então, a gente não vamos falar dessas festas hoje, porque é muitas festas que Deus mandou o povo fazer. Então, o povo precisava se converter. E aí, o versículo 16 diz: congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciões. Então, a ordem era: ajuntai todos aqueles que eram líder da congregação. Você sabe que a palavra congregação aqui não se refere literalmente ao templo. Congregação aqui era as tendas, os locais que habitavam as tribos. Cada tribo tinha as tendas da congregação. Então ali eles se ajuntavam para fazer festa, se ajuntavam para leitura, principalmente das leis. É o que eles criaram depois do cativeiro babilônico. Eles criaram a chamada sinagoga. O que era a sinagoga? Tem gente que acha que sinagoga era um mini templo. E não era. Eu já vi pregador, a sinagoga era um mini templo, era um pequeno templo. Não, a sinagoga era um local que eles se juntavam para ler a lei. Eles oravam e liam a lei. Porque eles tinham todos, e tem mais, a sinagoga era uma escola judaica. Toda criança, principalmente homem, só o grande problema da religião oriental é que quem aprendia a ler e a escrever era só os homens. As mulheres não. Sabia que as mulheres naquela época não tinham direito de aprender a ler? Quem tinha que aprender a ler era só os homens. Então quem ia desde cedo para as sinagogas eram os homens. Por isso que as mulheres eram proibidas de entrar na sinagoga. Porque só os homens podiam aprender a lei, aprender a leitura e tal. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da cultura oriental, as mulheres só serviam para ser servas dos homens. Por isso que denominaram o nome esposa. Você sabe o que significa a palavra esposa? Quem sabe o que significa a palavra esposa? Já falou, escrava. Escrava. Você, quando fala assim, a sua esposa, está falando que é sua escrava, porque o original da palavra esposa é escrava.
A mulher, ela só podia cuidar dos filhos, da casa, e se ela quisesse alguma orientação, ela tinha que pedir o marido. Por isso que Paulo falava lá na igreja de Corinto que a mulher não era permitido falar na igreja, porque se ela tivesse dúvida, ela tinha que perguntar ao marido em casa. Porque isso era a cultura oriental. No Ocidente isso era diferente. No Ocidente as mulheres até mandam mais do que o marido. Mas lá naquela, você vê lá, por exemplo, o caso de Sarai. Sarai era a mulher de Abraão, e Abraão recebeu o quê? Uma promessa de Deus, que ele seria pai de muitas nações. Aí Sarai, para agradar, o que ela faz? Olha, pega aqui a minha escrava, deita-se com ela, que o filho dela vai ser o meu filho também. Quer dizer, fazendo a vontade do homem. Só que tem uma coisa, ela fez a vontade do homem, mas o homem depois também teve que fazer a vontade dela. Porque quando Isaac nasce, e tem aquela briga entre os irmãos, ela falou, não quero mais a escrava aqui comigo. Abraão não queria dispensar, e Deus falou, faça o que a tua mulher ordenou. Então, no mesmo tempo que ela foi obediente, ela também teve a sua exigência. Então, infelizmente, na cultura antiga, a mulher não tinha muitos direitos, como até hoje em algumas regiões do Oriente, a mulher agora que ela está começando a brigar por direitos. Você sabe, por exemplo, lá na Síria, as mulheres eram proibidas de ir para estádio de futebol, assistir jogo de futebol. Hoje elas conseguiram o direito de ir no estádio de futebol, não podia. As mulheres só podiam andar de rosto fechado, totalmente coberto, porque era uma lei lá, mulher direita lá não pode andar com o rosto à mostra. Elas já estão começando a andar já mais diferente, porque os direitos humanos estão em cima deles, então estão começando a abrir, mas ainda é uma cultura muito grande ainda para poder a mulher lá conseguir ter a autonomia que ela tem aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente a mulher tem autonomia, a mulher trabalha, ela é advogada, ela é doutora, é juíza, é pastora, é isso, é aquilo, mas lá ainda elas não têm esses direitos. Não tem esses direitos. Então, como devem se converter? Então, ele está dizendo que primeiro precisa de arrependimento. Então, se tem uma coisa que Deus exige, é o arrependimento. Então, veja aqui no versículo ainda 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo. Então Deus está falando, chore. Quem tem que chorar? Sacerdote. Quem tem que chorar pelo povo é quem está ministrando no altar. Então a gente, às vezes hoje, o evangelho de hoje, a gente não está nem aí para o povo. Quem está ministrando no altar está ministrando, você não está nem aí para quem está lá, aqui. Por exemplo, você vem para a reunião, aí vem para cá, canta, prega, mas aí sai daqui, não dá a mínima. Se a pessoa sobe da igreja por algum motivo, você não procura saber por quê. Você não quer saber por quê? Vai lá visitar. Não, já conhece a palavra. Para que eu vou visitar? É conhecedor da Bíblia. Vou visitar para quê? Ele está lá porque ele quer, meu irmão. Mas a Bíblia diz que nós devemos chorar pelo povo. Pedir a Deus pelo povo. Isso é um mandamento de Deus. Então, quem está ministrando no altar tem a obrigação, por Deus, de estar entregando a sua vida em prol do povo. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá o quê? A vida pelas ovelhas. Agora, qual é o pastor hoje do século XXI que dá a vida pela ovelha? Acho que não tem nenhum. Que eu saiba, que eu conheça hoje,
É difícil. Porque os pastores de hoje, ele só é teu pastor enquanto você está agradando ele. Se você for dizimista, ofertante. Porque tem pastor que chega ao ponto de amaldiçoar as pessoas que não dão dízimo. Eu vejo o pastor amaldiçoando pessoas que não dão dízimo. E não tem isso na Bíblia. Ah, você fala, mas lá em Malaquias, meu irmão, Malaquias é Antigo Testamento. Malaquias é Antigo Testamento. Eu não estou falando aqui que a igreja não deva dizimar. A igreja tem que dizimar. Só que se a gente for olhar no Novo Testamento, todas a parte do Novo Testamento não fala de obrigatoriedade de Deus para dizimistas. O dízimo é um ato de agradecimento e de fé. Então, quem dizima é porque é grato a Deus. Quem dizima é porque está sendo abençoado por Deus. Não é porque ele é obrigado. Deus não está exigindo de você, vem aqui, dá seu dízimo aqui, não. Porque senão você vai perder isso. Senão, eu já vi música aí dizendo aí que a pessoa vai ser amaldiçoada porque não deu dízimo. Meu irmão, isso é particular. O dízimo é um ato de agradecimento seu. Então, se você é dizimista, é porque você está sendo abençoado por Deus. Se você não é porque você não tem a bênção de Deus. Agora, não quer dizer que você vai viver. Eu vejo muita gente aí que não é dizimista e prospera. Então, quer dizer que... E eu vejo gente que é dizimista e não prospera. É totalmente diferente. Tem gente que dá dízimo e continua sendo mirrado. Tem gente que não dá dízimo e prospera. Faz isso, faz aquilo e não dá dízimo. Aí você fala assim, mas por que a pessoa... E aí que entra o Salmo 37. O ímpio às vezes prospera e o justo passa necessidade. Por que o justo passa necessidade? Porque o justo acha que ele faz por obrigação. E se você faz uma coisa por obrigação, você não está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não quer que você seja obrigado. Deus quer que você ame a Ele. E para fazer isso, você tem que ser espontâneo. O amor tem que ser espontâneo, não uma obrigação. E tem mais. Você pensa que Deus recebe dízimo de quem não é cristão? Deus não recebe? Não, meu irmão. A gente aqui na igreja até recebe. Tem gente que vem ali de fora, senti de dar dízimo para a igreja. Aí a gente recebe. A igreja recebe. Mas isso não quer dizer que Deus está recebendo o dízimo de uma pessoa que não tem fé, que não acredita na mesma fé que eu acredito. Porque o dízimo é para aqueles que creem em Jesus. Todos que creem em Jesus, ele vai dizimar e Deus vai receber. Quando eu recebo, o Senhor mesmo me fala comigo, filha, tira o dízimo primeiro do dinheiro. Eu nunca gasto dinheiro, nunca gasto dinheiro. Não, então... Mas eu tirar o dízimo, Não. ele mesmo fala para mim, se eu abrir a palavra, ele mesmo desce. Não, mas eu não estou falando aqui que a pessoa não deva ser dizimista. A pessoa tem que ser dizimista. Só que não por obrigação. Acaba de receber o dinheiro. Porque Deus não quer que nós façamos nada por obrigação. É igual coisa. Eu vou forçar a pessoa a fazer coisas que ela não tem vontade de fazer. Ela vai fazer contra a vontade dela. Então ela vai fazer contra a vontade dela, ela não vai fazer as coisas com perfeição. Ela não vai fazer as coisas como deve ser feita, porque ela está fazendo contra a vontade. Agora, se ela tem o desejo, olha, a pessoa tem desejo de ser pastor, ele vai ser um bom pastor. Mas se ele não tem desejo de ser pastor, tu vai botar ele aqui como pastor? Ele... Tem muitos pastores aí que não sabem nem o que é ministério pastoral. Tem muito pastor aí que não sabe nem o que é ser um pastor. Ele é apenas pastor de nome. Quer dizer, ser pastor para poder estar aqui, sentado, só ouvindo, pastor ele tem que lutar para arrebanhar ovelhas. Aí você fala assim, pastor, eu já vi pastor falar assim, pastor não gera ovelha. Meu irmão, que besteira que esse cara fala. Que o pastor, ele tem que estar no meio das ovelhas, ele tem que cheirar a ovelha.
O pastor ele vai ver as ovelhas nascendo, vai ver as ovelhas crescendo. Então, se ele vê as ovelhas nascendo, ele está fazendo uma geração de ovelhas. Então, a ovelha nasce perto do pastor. Então, essa história de falar que pastor não gera ovelha, que pastor não precisa evangelizar, que pastor não precisa ir buscar algo, isso aí é balela. É preguiçoso que não quer fazer a obra de Deus. Porque o pastor ele tem que estar no campo, ele é tão ovelha como a ovelha. O título de pastor que a gente recebe é apenas um título humano. Porque lá no céu ninguém vai ser pastor, meu irmão. Lá no céu só tem um único pastor, que é Jesus. Lá no céu só tem um único pastor. E aí está falando, não entregue a tua herança ao opróbrio. Você está dizendo, a oração tinha que ser, ó, poupa o teu povo. E não entregue a tua herança aos inimigos. Por quê? Porque os inimigos estavam preparados para receber tudo aquilo que o povo possuía. Aí ele está dizendo, ó, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Olha só que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Um povo que era povo de Deus, que havia saído da escravidão do Egito, e agora estavam sendo abandonados por causa dos seus pecados. E aí, os povos inimigos estavam dizendo, cadê o Deus deles? Eles estão passando necessidade, passando fome, passando por um momento de escassez. Agora a gente pode conquistar aquela nação fraca, porque para os povos de Israel estava enfraquecida. E aí Deus orienta aos sacerdotes, ó, orem, jejuem, peça pelo povo, para que o povo não seja entregue na mão dos inimigos. Porque o próprio aqui é dos inimigos. A mesma coisa no sentido espiritual para a igreja. Da mesma forma que eu falei, que você não é obrigado a dizimar, porque Deus não te obriga, mas quando você deixa de dizimar, você pode estar se entregando na mão do inimigo, facilmente. Aí você fala assim, o que é isso? Facilmente. Não é uma questão de maldição, é uma questão de falta de proteção espiritual. Porque o povo estava o quê? Desprotegido. O povo estava, por causa dos seus pecados, desprotegido. Qualquer momento as nações poderiam invadir Jerusalém e destruir o povo. Por causa do seu fracasso. Fracasso é a causa da nossa destruição. Quando nós fracassamos na fé, nós fracassamos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Se você fraqueja espiritualmente, você vai fraquejar na vida material, na vida sentimental. Então, todas as áreas da vida da gente vai ter fracasso. Por quê? Porque nós não estamos sendo fiel ao Deus que servimos. Por isso que eles terminam aqui dizendo que os povos inimigos iam dizer, onde está o seu Deus? Porque para os inimigos, Deus não estava mais com eles. Deus não estava, por causa da miséria, por causa da destruição da terra, Deus não estava mais com eles. Os inimigos estavam falando, agora nós podemos invadir. Agora nós podemos destruir o povo, porque Deus não está com eles mais. É triste, né, quando a gente sente, de alguma forma, que Deus parece estar distante da gente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu assim. De eu achar que Deus tinha me deixado por causa de erros que a gente comete. Porque a gente não pode ser
hipócritas e mentirosos. A gente tem que saber que a gente erra, a gente falha. E a gente falha, às vezes, de uma forma sabendo que está falhando. E aí a gente sabe que quando a gente comete essas falhas, de uma certa forma, Deus, em um período de tempo, se aparta da gente. Aí você fica doido para ouvir Deus falar com você, Deus não fala com você em lugar nenhum. Deus usa profeta para todo mundo, menos para você. Já aconteceu. Você está num lugar assim, de uma reunião de profeta e Deus usar para todo mundo lá, mas você está lá no meio, parece que não está. Então, é triste, mas é uma realidade que acontece se nós não nos policiarmos espiritualmente. Nós vamos ter queda, e queda feia. Então, o texto de Joel, o livro de Joel, que fala muito sobre o arrependimento, ele traz mensagem de arrependimento, mas também traz mensagem de restauração para o futuro. Então, a gente vai vendo aqui no próprio livro de Joel, no capítulo 2, vamos ler aqui o versículo 28. Nós já vamos, daqui a pouco, terminar, que vai ter ensaio das irmãs. Versículo 28 do capítulo 2. Versículo 28. Da mesma forma que o povo está vivendo na escassez, depois que ele se arrepende, Deus faz uma promessa. E olha a promessa que Deus faz para o povo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Veja só, Deus está dizendo, o povo estava na miséria, na escassez, mas Deus faz uma promessa de restauração. E essa restauração tem a ver com a vinda do Espírito do Senhor sobre o povo. Os pessoal, eles ligam essa palavra com Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo acontece ali naquela passagem, mas a promessa é muito mais ampla do que aquele acontecimento do Pentecostes. O acontecimento do Pentecostes foi apenas o começo. Nós ainda vivemos esses dias de que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Só que hoje em dia, vamos ser sinceros, pouca gente está dando a mínima para o Espírito Santo, não. Você vê que dentro da igreja hoje ninguém busca mais os dons. Ninguém quer buscar dons espirituais. Antigamente, na minha época de criança, de adolescente, era normal ter culto de busca dos dons. O pastor falava assim, hoje é culto de ensino, mas depois vai ter aquela oração de busca dos dons. Então você vai fazer aquele círculo na igreja, vai começar a buscar os dons de Deus. Mas hoje ninguém mais orienta ninguém a buscar. Você nem vê. Antigamente você via criança falando em mistério, criança sendo batizada com o Espírito Santo. Hoje em dia você não está vendo mais nada disso. Mas por quê? Porque o povo não está preocupado mais em receber os dons do Espírito Santo. Não está. A igreja pentecostal deixou de ser pentecostal. A igreja está virando uma igreja tradicional. Hoje tem igrejas aí que tem o nome de pentecostal, mas se alguém for usado em profecia, eles mandam calar, eles mandam parar, eles mandam a pessoa ficar quieta. Já pastor mandar a gente sentar. Pessoa que estava lá no mistério, lá, e pegar e puxar e sentar na cadeira. Fala assim, não, que meninice não. Eles falam que isso é meninice. Meninice. Tem pastor que chama isso de meninice. Realmente tem muita meninice por aí. Ele fala muito igreja grande. Porque
Porque realmente tem coisas que são exageradas. Igual eu já falei aqui de gente que fica andando como tigre de 4 patas, falando que é o Espírito Santo. Tem gente que batendo asa, falando que é águia. Isso não é. Isso para mim não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Eu já vi gente falar em mistério como se fosse uma galinha caquerejando. Já vi gente fazer igual galo. Um dia desse eu estava vendo um pastor falando que Deus batizou as galinhas no galinheiro. Falei, que isso, rapaz? Que besteira é essa? O pastor falando assim, ó, Deus derramou uma unção tão grande no galinheiro que até as galinhas estavam falando em mistério. Que heresia é essa? Aonde que eles viram? Meu irmão, Deus, Ele é sábio. Ele não traz confusão. O Espírito Santo não é um espírito de confusão. O Espírito Santo é um espírito de edificação. Se vir um espírito de confusão, não é Espírito Santo. Igual uma vez que eu estava numa vigília lá em Caxias, aí tinha um grupo lá daquelas igrejas dos barbudão. Eu já contei isso uma vez. Uma igreja chamada, acho que é a Igreja de Yeshua. É evangélica, mas é uma igreja que os irmãos usam aquelas barbas grandonas. Igual o judeu mesmo, mas eles botam aqueles barbão mesmo. Aí eles foram para a vigília, né? Eles com aqueles roupão dele, aquelas barbas, foram para a vigília. Vigília pegando fogo, todo mundo no manto, mistério e tal. Aí quando chegou na hora da revelação, aí vem um irmão, Deus me falou, eu vi aqui uma gilete dentro da igreja. Aí o barbudo já gritou lá, ó, mas a Bíblia diz que o óleo descia sobre a barba de Arão. Começou uma discussão entre eles com um irmão que estava entregando a revelação da gilete. Falei, tem coisas que é meninice, cara. Tem muita coisa que é meninice. Agora falar que o anjo está despilando com bandeja na mão e não sei o que. Onde você vê isso na Bíblia? Que anjo traz bandeja? Só a gente mesmo para inventar essa história. Porque o anjo ele vem para trazer mensagem. Eu nunca vi um anjo com bandeja na Bíblia. Eu já vi anjo com espada na Bíblia. Porque quando ele vem com a espada, porque a coisa é séria. Mas bandeja é uma coisa que o homem cria. Porque o anjo vai vir com a bandeja, desfilar no meio da igreja, ficar desfilando. Ó, toma uma bandeja aqui. Ó. Só falta falar que tem um biscoito na bandeja. Ai, Jesus. Biscoito, porque o pessoal está com fome e na bandeja tem biscoito. Para que hoje vai estar com uma bandeja na mão? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que são heresias, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então tem muita coisa que acontece, infelizmente, no meio do povo pentecostal que vira chacota. Chacota. Eu não sou contra, eu gosto de mistério. Mas tem igrejas aí que você vê que parecem ponto de macumba. Tem muita igreja aí parecendo um ponto de macumba mesmo. Que bota aqueles tambor mesmo e pum, 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 você só vê o barulho do tambor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado porque louvor a Deus é uma coisa. Mas as pessoas estão querendo se mostrar. Igual aconteceu aqui na vigília, infelizmente, teve gente que veio para mostrar. Deus operou, mas tem gente que vem se mostrar, depois acabou a mostração, foi todo mundo embora. Antes de eu falar, Aí vem, grita, pula, corre. Aí quando chega na hora da palavra, vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o meninice, porque tem muita meninice. O pastor Ricardo ele tinha um lema de deixar o povo fazer o que queria na vigília. Ah, quer pular, mesmo na carne, pula à vontade, carne, tal, o importante é pular. Só é melhor estar pulando na carne do que estar no baile. Só que não pode virar bagunça a casa de Deus. Tem que ser com ordem e com decência. Não é assim que funcionam as coisas. Então, essa daqui foi a palavra que o Senhor nos deu hoje. Meu Deus. Nós vamos encerrar, porque vai ter o ensaio das irmãs, né? Para não ficar muito tarde. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico triste
de ver a igreja evangélica como ela está hoje. Porque, não sei se é porque eu fui de um tempo diferente, a gente que é de um tempo diferente, a gente vê a igreja hoje e a gente fica entristecido. A gente entra na igreja, às vezes, é igual eu falei domingo, dá vontade até de ficar em casa. Porque a igreja hoje está simplesmente para você sentar, ir para casa, não ter mudança nenhuma. Porque o povo parece que já vem para o culto triste, sai da igreja triste, continua triste. Antigamente o povo chegava na igreja já alegre, dando glória a Deus, aleluia. Hoje em dia o povo não quer nem dar mais glória. Tá certo, a gente tem os nossos cansaços do nosso dia a dia, mas quando a gente está cultuando a Deus, a gente tem que cultuar de espírito e de alma. Se a gente não fizer isso, a gente apenas vem para a igreja como se fosse um ato de costume. E ato de costume, meu irmão, é perda de tempo. Você tem que vir cada dia para prestar um culto diferente a Deus. Cada culto que você vem para prestar um culto diferente a Deus. Você vem para prestar um culto, porque o culto não é nosso. O culto é de Deus. Tem gente que acha que a gente faz culto para a gente. Por isso que algumas igrejas, eu realmente vejo que tem algumas igrejas que não tem o que a gente faz aqui. Aqui a gente dá oportunidade para todo mundo se deixar. Mas tem igreja que você não tem oportunidade não, meu irmão. É verdade. Você vai lá na Universal, eles não dão oportunidade para ninguém. Não vale. Você vai lá na Nova Vida, eles também não dão oportunidade para ninguém. É só o grupo de louvor louva e depois já é a palavra. Isso mesmo. Não tem esse negócio. Acabou de louvor, já entra na palavra. É 1 hora e pouca só de palavra. Eles só dão oportunidade para contar o quê? Um testemunho. Isso. Assim Isso. mesmo, eles não dão nem o microfone na mão da pessoa. Eles mesmos Não, vão lá vai lá na frente e segura para a pessoa dar o testemunho. No altar para contar ainda. Então, tem igrejas que não dá oportunidade. Agora aqui, a gente que é assembleado, a gente acostumou. Que todo mundo que tem que estar aqui tem que receber a oportunidade. Aí o culto vai até 10 horas da noite, porque você dá oportunidade para um, aí o cara quer pregar, igual chega aqui no culto, aqui, vem gente de fora, vem um obreiro, né, que tem que ter sabedoria, ó, irmão, você tem uma oportunidade para salvação, aí ele quer pregar, aí depois que prega ainda quer cantar. Ele fala da Bíblia e depois ainda quer cantar ainda. Aí fala, pastor, posso cantar um hino? Aí você pode não deixar envergonhado? Não, irmão, pode cantar. Vai fazer isso na igreja deles. Não tem doutrina, não. Eu peguei um pastor, que era terrível. Ó, eu peguei um pastor que era terrível, o pastor Daniel, pai. Ele dava uma oportunidade para saudação. Se você passasse de 5 minutos, ele puxava teu pai fora. Falava assim, ó, tempo, que 8h10 era a hora da pregação. 9 horas estava terminando o culto. Então ele dava assim, ó, o irmão vai dar uma saudação. Marcava 5 minutos no relógio para saudação. Se você passasse de 5 minutos, ele já, ó, puxava teu paletó lá para você se tocar e entregar o microfone. Ele era terrível. Não deixava passar, não. Hoje a gente deixa, né? O pessoal faz, prega, canta e tal, e o horário vai indo. Às vezes o culto, que poderia terminar no mínimo 9h30, vai até 10, 11 horas, porque o povo quer todo mundo pregar. E isso, infelizmente, é obreiro, né, que não tem sabedoria. É obreiro que não tem sabedoria. Bem, vamos terminar. Vamos orar. Vai dar 9 horas, 5 minutos para as 9. Todos agora os temas vão sair. 5 Vai minutos ter para as 9. 9h30.